Bom, nesse caso então, isto democraticamente empossada, aqui pelo professor João Gonçalves, vamos começar a sessão da tarde. Eu proporia talvez 15 minutos para cada apresentação. Foi uma questão aqui colocada há bocadinho, que eu penso que é muito pertinente e depois não chegou a ser esclarecida. Creio que várias das apresentações estavam preparadas em inglês na expectativa de haver participantes estrangeiros. É o meu caso, por exemplo, mas se calhar não vale a pena. Não sei se há alguém aqui na sala. Não sendo o caso, então fica ao critério, se quiserem falar em português, talvez possa ser. Os slides ficam, olha como estão. E pronto, então nesse caso começaríamos, está bem? Professora Anabela, creio que é a primeira, não é? Se faz favor. Sim, eu vou partilhar, ver se isto, não sei se estão a ver. Estão a ver? Sim. Perfeitamente. Sim? Ok, muito obrigada. Então, o meu nome é Anabela Diniz, eu estou na Universidade da Beira Interior. Eu, como comentava há pouco com os colegas, eu caí nesta sessão um bocadinho de paraquedas, como se costuma dizer, porque eu estava previsto estar numa sessão que, entretanto, foi extinta, que era dedicada à migração, à integração e também à questão do Covid, apesar do Covid ser uma coisa muito marginal no trabalho, mas acabei também por incorporar. Portanto, o tema que eu vou tratar não reflete o tema da sessão, antes pelo contrário, será quase em oposição ao tema da sessão, uma vez que vou tratar e vou abordar um caso localizado no interior de Portugal continental. Portanto, é quase a antítese daquilo que será a temática dos restantes palestrantes. De qualquer maneira, enfim, vou rapidamente, vou tentar cingir-me aos minutos que tenho, apesar de confessar que vou ter alguma dificuldade e, portanto, o moderador ou moderadora da sessão esteja à vontade para me interromper ou para me apressar, quando achar que faz sentido. Muito bem, então este trabalho centra-se sobre a migração associada a fenómenos de contra-urbanização, ficando questões de integração e perspectivando, questionando ou procurando perceber se este fenómeno poderá ser propulsor da viabilidade dos territórios de baixa densidade. Muito rapidamente, aquilo que eu irei falar é uma breve apresentação do fundo das questões de investigação, colocar alguns dos conceitos-chave que andam em torno desta problemática, explicar muito rapidamente também alguns aspectos metodológicos e depois então apresentar o caso de Penamacor, que é aquele que foi estudado para, de alguma forma, ilustrar e procurar explicar um pouco mais também este fenómeno que aconteceu recente e que está a acontecer aqui no Conselho da Beira Interior, mais concretamente, agora chama-se esta área Beira Baixa em termos de NATS. E depois algumas conclusões e reflexões sobre isto. Bem, a questão de qual é a problemática? Isto já nas sessões da manhã tem sido falado, Açores também passa por isto, Portugal todo passa por isto, mas em particular as zonas rurais do interior de Portugal têm também vindo a sofrer ao longo de décadas de um êxodo contínuo de população e associado a isso também o envelhecimento. Apesar disto, que tem sido uma realidade, a todos os esforços, não tem conseguido ser contrariada, antes pelo contrário, tem-se agravado ao longo do tempo, também se tem verificado pontualmente e em territórios muito pequenos e situações muito pontuais, um fenómeno espontâneo de pessoas que vêm de áreas urbanas, muitas vezes estrangeiras, e que se vêm localizar nestes territórios, muitas vezes por ter uma vida, não sei, às vezes mais permanente e outras mais itinerante. E este fenómeno começou a chamar a atenção dos mídias, dos meios de comunicação, de alguns investigadores. É um fenómeno que está a acontecer em todo o mundo, desenvolvido, e que em Portugal começa também a haver alguns microzonas onde isto se começa a perceber. No entanto, isto ainda está relativamente pouco estudado, sobretudo naquilo que é o contexto nacional. E, portanto, o que se pretende com este estudo é, de facto, compreender como é que esta tendência global de contra-urbanização, que ainda é uma micro-tendência, digamos assim, não tem as características de massa como foi a tendência contrária de urbanização, mas que começa, em alguns sítios, a chamar a atenção e que pode ser, em alguns casos, uma esperança para estes territórios rurais e periféricos conseguirem, de facto, sobreviver
àquilo que tem sido, e inverter aquilo que tem sido a tendência de desertificação ou despovoamento, como quisermos. O que é que se pretende concretamente com este estudo? Contribuir para dar resposta a estas questões, ou seja, quem são estes novos residentes, quais são os seus padrões de mobilidade, porque é que eles vêm para estes territórios, como é que eles vivem, como é que eles trabalham, como é que se relacionam, não só com o território onde se vêm localizar estes territórios rurais, mas também com o resto do mundo, perceber se são todos iguais, se há padrões diferenciados e também quais são os impactos que esta nova população de origem urbana tem nestas comunidades mais rurais e tendencialmente também mais conservadoras, mais tradicionais e economicamente também mais frágeis. Este trabalho, em termos de conceitos teóricos, obviamente vai entrar nestes conceitos de contra-urbanização, por exemplo, em 1976, que havia como sendo precisamente a antítese da urbanização, e significa que basicamente que há uma quebra, que há aqui uma quebra com o mundo, enfim, com os valores urbanos, e há uma procura de uma vida alternativa ligada a um espaço e um modelo de vida mais rural, e que normalmente é feito por aquilo que muitos chamam os neo-rurais, portanto, um grupo de pessoas que, por sua própria decisão, abandonam os locais onde nasceram, locais urbanos ou as referências de cidades, para se localizar nestes espaços mais rurais. Muitas vezes estes neo-rurais, os mais escuros ou os mais, muitas vezes também significa precisamente um corte com um estilo e um sistema urbano e também ligado ao mercado, etc. Mas queremos também falar mais à frente. O outro conceito que também interessa aqui introduzir, uma vez que estamos a falar de migrações, é a questão das mobilidades. E no que se refere às mobilidades, há duas áreas que normalmente tratam estas questões. Por um lado, temos a parte ligada ao turismo, que são mobilidades normalmente de menor duração, e depois temos a mobilidade tradicional ligada às migrações, enfim, que os Açores conhecem bem, toda aquela migração para os Estados Unidos, para, enfim, para outros. Amanhã também foram amplamente discutidas nas sessões de migração plenária, e que, por exemplo, esta imigração mais recente para a França, para a Suíça, etc., que são normalmente deslocações motivadas por necessidade de procurar trabalho e melhores condições de vida associadas a essa capacidade de encontrar um trabalho bem remunerado. Mas há um outro tipo de mobilidades, que, por exemplo, William Zannol chamou a atenção, e que é que entre o turismo e a migração, cada vez mais há um tipo de mobilidades que fica aqui numa fronteira mais ténue, isto é, não tem as características do turismo tradicional, nem tem as características da migração tradicional. E que muitas vezes os motivos estão misturados. Com base neste autor e noutros autores, elaborei este esquema que de alguma forma nos procura dar aqui um mapa, se quisermos, um mapeamento destas possibilidades em que encontramos desde, enfim, uma migração também basicamente associada ao trabalho, mas que muitas vezes não tem esta característica de permanência. Por exemplo, quando estamos a falar dos trabalhadores que vão para a apanha da fruta, e acontece muito, por exemplo, em França, em Espanha, etc., nesses como locais de trabalho, nesses destinos como locais de trabalho, ou, por exemplo, aquilo que também já vai sendo mais habitual, a imigração de pessoas já aposentadas, que acontece muito, pessoas que vêm do norte, por exemplo, da Europa, para o sul da Europa, para usufruir de um clima, mas também de condições, às vezes fiscais, ou até condições de qualidade de vida superior nestes países, o clima, etc., associados ao clima, etc. Mas entre estes dois existem também aqui um outro tipo de migrações, que muitas vezes associadas a esta questão do estilo de vida, e que podem ser ou mais permanentes ou num estilo oscilante, em que, oscilante no sentido de ser, por exemplo, metade do ano num sítio e metade do ano no outro, ou dentro de um ano períodos diferenciados em locais diferenciados, ou em que o próprio percurso de vida vai sendo de passagem por vários locais. Portanto, isto são diferentes mobilidades que nos interessam também para perceber quais são os padrões de mobilidade, como é que podemos classificar estes diferentes migrantes destes fenómenos que estão e começam a acontecer em realidades nacionais também. Quanto à metodologia, portanto, foi utilizado uma metodologia de estudo de caso, neste caso o território é Penamacor. Eu já vou explicar porque é que este caso é particularmente interessante.
será o ponto seguinte, e a informação que foi utilizada foi basicamente uma entrevista pessoal com um informador-chave, foi observação, porque, enfim, isto localiza-se perto do local de residir, que é Vilhã, e, portanto, tive possibilidade de vivenciar e de observar pessoalmente pessoas que conhecem e pessoas que estão também nestas circunstâncias. Também existem já alguns estudos prévios com outras abordagens mais sociológicas sobre esta realidade. Existem dados estatísticos, existem também muitos sites, blogs e vários documentários, notícias, etc., que saíram sobre isto, inclusive com testemunhos da primeira pessoa, das pessoas que estão neste. Este estudo inicialmente previa também inquéritos, um conjunto mais alargado, mas devo dizer que foi apanhado também pelo Covid, o que de alguma forma obrigou também a ter uma maior criatividade da metodologia e penso que ainda assim, enfim, penso que às vezes fazemos esforços que são redundantes e este estudo também me veio de alguma forma mostrar isto, uma vez que existia imenso material empírico já disponível e a partir do qual se poderia construir outras leituras sobre esta realidade. Num conjunto destes estudos e destas fontes que temos aqui, foi possível ter acesso a declarações, na primeira pessoa, de 27 imigrantes estrangeiros, correspondendo a 21 famílias e também a 12 habitantes locais, que constituíam, portanto, os informadores-chave para este estudo empírico. Só para terem uma ideia, portanto, Penamacor é este é o Conselho de Penamacor, este concelho que está aqui dentro de Espanha, mesmo ao lado, Fundão, Covilhã, Universidade da Beira Interior, posso-vos dizer que está mais ou menos aqui, não sei se estão a ver a seta. Ok, não estou a ver, mas de qualquer maneira imagino que sim. E este concelho tem uma série de freguesias e desde já, enfim, estes daqui do sul são aquelas onde maioritariamente começou este fenómeno de imigração de pessoas estrangeiras para esta freguesia. Para terem uma ideia de que território é que estamos a falar, pus aqui alguns números. É um concelho com menos de 5 mil pessoas, com menos de 5 mil habitantes, isto até já são as estimativas. A densidade populacional é muito baixa, como podem ver se compararem, por exemplo, com Portugal, com o centro, ou até com o NUT, onde se situa a Beira Baixa, e o índice de envelhecimento é altíssimo, dos maiores, provavelmente neste momento será Penamacor e Idenha Velha, que é aqui também nesta noite da Beira Baixa, mas que, por exemplo, em 2011, Penamacor era de facto o concelho com maior índice de envelhecimento. De tal forma que, após a saída dos censos de 2011, o jornal Público lançou uma notícia, ou teve uma reportagem, em que reportava a extinção das pequenas aldeias deste concelho, que de facto eram, além de uma densidade muito baixa, era o concelho mais envelhecido de Portugal. Penso que Portugal incluindo também portanto, as ilhas. Este processo, este concelho voltou novamente às notícias em 2017, mas aqui para dar conta de um fenómeno absolutamente contrário a este, se quisermos, ou que poderia contrariar isto. E o fenómeno foi precisamente isso, que os estrangeiros estavam a dar vida a Penamacor, isto em 2017, que Penamacor tinha a maior taxa de residentes de estrangeiros do interior e que, enfim, os fugitivos do Brexit estavam a povoar e a invadir este município de Portugal. Isto deu origem já em 2019 a uma reportagem da SIC intitulada, e isto era no original, os outros são traduções, mas isto é o original, Good Morning Penamacor. Estes dados aqui estão acompanhados por aquilo que são as evidências estatísticas. Com as fontes do INE, eu aqui conjuguei dois indicadores. Temos, por um lado, a população residente, a evolução no tempo, e, por outro lado, a percentagem de residentes estrangeiros neste município, e, de facto, vê-se que a partir, sobretudo, ali de 2016, tem havido um aumento paulatino, sobretudo a partir de, não sei se é coincidência ou não, mas a partir dos censos de 2011, que dá como sendo o município com maior envelhecimento e das mais baixas densidades populacionais, começou a haver paulatinamente um aumento dos estrangeiros, que, sobretudo, se acentuou a partir de 2016 e, por isso, surgir nas notícias a partir de 2017. Se quisermos ver, são os dados do CEF,
aqui desde novembro de 2008 até dezembro de 2019. Eu teria também alguns dados de 2020, mas não sendo completos, preferi não os introduzir. De facto, é que constata-se que em 2016 que dá o grande salto e em 2018, em 2019, novamente o acentuar, e isto claramente tem a ver com a questão do Brexit, do aproximar do encerramento das fronteiras no Reino Unido, das fronteiras para encerramento, ou pelo menos assim da União Europeia. Muito rapidamente, só estes números todos não dá para ver todos em detalhe, mas eu assinalei os mais interessantes. Beira Baixa, que é a NUT onde se situa este, é de facto já baixíssimo, comparando a densidade populacional, comparando com os outros, sobretudo com o litoral, e se formos ao interior, também aí continua a ser muito baixo, mas se olharmos para a percentagem de população residente, por exemplo, comparando com a outra NUT do interior, vemos que é o número que sobressai. Enfim, aqui ainda mais em detalhe, olhando para Penamacor, podemos perceber que o município que está de alguma forma mais próximo em termos de densidade populacional é este de Penha Nova, que há pouco falei, que em termos de população residente estrangeira também se aproxima, que ainda assim o número de residentes em 2018 era menor, mas atualmente já se aproxima muito, já se anda na volta dos 300, 400, e sobretudo o que é evidente é este crescimento exponencial que houve aqui em termos de residentes, que foi de facto precipitado aparentemente pela questão do Brexit. E portanto esta questão digamos, da nacionalidade desta população estrangeira é também evidente nestes números, já que vemos, por exemplo, em Penha Nova, que tem um número também significativo de residentes estrangeiros, mas que vejam a diferença em termos de nacionalidades em 2018. Em Penamacor, mais de metade são ingleses, portanto, do Reino Unido, enquanto que, por exemplo, os brasileiros, que noutras localidades do interior representam já uma nacionalidade muito importante, aqui é ainda muito reduzido. Portanto, há um perfil de imigrantes estrangeiros claramente diferenciado daquilo que tem sido, por exemplo, aqui em Idanha existem, por exemplo, chineses, indianos, outros países também do Brasil também, não estão aqui representados, que estão muito representados e aqui não. Portanto, quem são estes estrangeiros, então? O que é que eles fazem? Esta citação que eu tenho aqui deste James Malloy é um dos primeiros estrangeiros também do Reino Unido, irlandês, que veio para Penamacor e que, de alguma forma, começa por descrever esta diversidade. É gente jovem, são famílias, são pessoas aposentadas, são pessoas que têm negócios online, são pessoas que venderam as suas casas e que se estabeleceram aqui, etc. Mas todos eles procuram uma vida mais tranquila e com mais paz. Portanto, o que eles parecem ter em comum são, de facto, as motivações daquilo que chamam lifestyle, de estilo de vida. Mas, como iremos ver, nem todos são iguais e mostram algumas diferenças profissionais, demográficas, ocupacionais e também nos seus padrões de mobilidade e nas suas pautas de ação espacial, digamos assim. Não sei se deu para perceber aqui a minha interferência sonora, que eu não consegui desligar aqui o alarme. Portanto, eu sugeria um remate mais uns 3 a 5 minutos, está bem? Para concluir. Ok. Pronto, então só vou tentar, eu já sabia que isto ia ser muito curto, só rapidamente dizer o seguinte, por exemplo, relativamente às motivações, 2 grandes grupos, por exemplo, um que denominei motivações socioideológicas e que muitas vezes são aqueles os chamados por lifestyle imigrantes, ou seja, os que andam efetivamente à procura de uma vida alternativa e que rejeitam muitos daquilo que se chamam o mundo capitalista, as racionalidades económicas, etc. E depois há outros que apelidei de motivações de melhor qualidade de vida, que apesar de, enfim, também têm preocupações ecológicas, etc., estão mais integrados, não rejeitam absolutamente esses valores urbanos, mas querem gozar de uma vida mais pacífica e menos estressante que aquela que têm numa vida urbana. Além disso, o que é que se pode dizer? Todos eles tendem a ter níveis de qualificação muito superiores àqueles que são outras pessoas nativas, portanto, da aldeia ou das aldeias vizinhas. Grande parte deles têm profissões intelectuais, são artistas, professores. Quase todos têm também atividades
agrícolas, mas a diferença é que alguns vêm-se dedicar exclusivamente à parte agrícola, como a permacultura, a agricultura biológica, etc., enquanto outros têm isso como uma atividade secundária e continuam a desenvolver outras atividades profissionais ou desenvolvidas exclusivamente localmente, não é? Ou numa lógica global, através da internet ou numa lógica de mobilidade intermitente. Todos eles têm em comum também terem aquilo que alguns autores chamam de serem cidadãos do mundo, isto é, terem uma perspectiva global do mundo, em que, não só com a sua experiência de viagens, isto é, muitas vezes já passaram ao longo da sua vida por vários locais e este é mais um de passagem, ou é aquele que remata o seu percurso de viagens, digamos assim, de estadias em várias partes do mundo, ou porque as suas próprias raízes já são multiculturais e envolvem famílias de vários países, de várias nações. Esta característica, juntamente à sua preocupação com a sustentabilidade, etc., coincide com aquele conceito, por exemplo, a Telgeric e Dorn chamavam dos viajantes, dos travelers. O que é que eu gostaria, portanto, voltando àquele esquema inicial, em Penamacor, basicamente, são estes os perfis, desde mais novos, mais velhos, eu vou passar já rapidamente para o outro, encontramos gente que, enfim, vêm aqui fazer os seus dias, terminar após uma vida ativa, vêm aqui ter uma vida melhor qualidade de vida, mais tranquila, e existem aqueles que são ativos, mas também procuram isso, e depois aqueles que designei como nómadas, que sendo ativos, na verdade, têm um padrão intermitente de permanência no território. Aqueles que os autores chamam nómadas ou uma migração peripatética. Finalmente, os impactos. O primeiro impacto foi logo a questão da compra, da aquisição de propriedades. Por exemplo, esta imagem que está aqui seria tipicamente um tipo de propriedade que seria altamente valorizada por este tipo e que era muito habitual nestes territórios, porque estão praticamente abandonados pelas gerações que abandonaram e que já não voltam a portanto, património dos pais, dos avós e que não têm interesse em recuperar e que são altamente valorizadas por estes imigrantes. Mas, por outro lado, também acontece irem surgindo aquilo que alguns autores chamam de accidental ou casual entrepreneurs, que é a propósito de, por exemplo, este aqui, que é o tal James Malloy, dos primeiros a chegar, criou uma espécie de uma hamburgueria, que serve na rua, e este local tornou-se uma espécie de um centro de encontro dos vários imigrantes, dos vários estrangeiros que querem vir para esta localidade e tornou-se um contacto central desta comunidade estrangeira. Daí, como consequência desta centralidade, acabou por começar a procurar locais para esses que os contactavam no sentido de ter esse interesse para vir e acabou por criar a única imobiliária que está localizada em Penamacor e que hoje, para além de fazer toda a comercialização das propriedades deste território, também já começa a comercializar para estrangeiros noutras partes de Portugal. Outros estudos também já mostraram, por exemplo, este Cunha 2018, que 50% daqueles que foram entrevistados tinham já ou esperavam iniciar uma atividade empreendedora. Além daqueles que são os pequenos fornecedores de serviços especializados na construção, na agricultura, nesta comunidade. Também é interessante ver que esta comunidade também tem uma lógica de autoajuda e de serviços mútuos, não é? Para além disto, depois também há aquelas feiras mais artesanais que vão organizando sistematicamente, onde fazem o comércio, não só entre a comunidade, mas também entre locais e pessoas que vêm de outros sítios. Outro aspecto muito importante, e este penso que é um aspecto crítico, foi a criação de uma escola internacional, que vem também referenciada noutros artigos dedicados à questão de educação alternativa, e penso que este foi um aspecto fundamental para a atração tão intensa que teve nestes últimos anos. É uma escola que tem um estilo de ensino muito diferente do tradicional, baseado numa filosofia de Waldorf, e que atraiu, certamente terá sido, alguns testemunhos evidenciam isso, um fator de atração para esta localidade em particular. E, portanto, para além de outras questões, como, por exemplo, a necessidade, o impacto que estes estrangeiros tiveram nos negócios locais. Por exemplo, este é um negócio que foi criado por uma jovem local, mas que vende produtos que são procurados por estes novos imigrantes com novos hábitos de consumo, nomeadamente consumo alimentar, mas, por exemplo, também criou serviços massa crítica para, por exemplo, serviços de saúde, por exemplo, a questão da obstetrícia, a questão de questões ligadas à maternidade, que basicamente estavam desativados
e que neste momento, com os filhos destes imigrantes e com as gravidezes que vão acontecendo no seio destas famílias, já começaram a ter cuidadores, além de que geram também novos influxos de pessoas para este território. Enfim, o que é que se pode já nas conclusões, do ponto de vista teórico, este estudo permite-nos Vamos ter perceber... mesmo de concluir, peço desculpa para dar tempo para algum debate, ok? Ok, eu vou só então chamar a atenção para algumas questões que, enfim, parece que é importante continuar a estudar. Por um lado, estudos quantitativos, por outro lado, perceber que estas tipologias, muitas vezes as pessoas mudam de um tipo para o outro. Outra coisa importante é seguir esta história, porque, por exemplo, no ano passado chegou a Escola Internacional e é importante perceber qual é o impacto que isto tem em termos de manutenção deste fluxo de pessoas e, mantendo este fluxo de pessoas, qual é o impacto que este fluxo crescente poderá ter, enfim, na manutenção das características próprias do local rural e da convivência com os locais. E, finalmente, porque, enfim, também foi esta a razão que me colocaram na anterior sessão. Este estudo foi terminado numa fase do Covid-19, como todos nós sentimos, e o facto de estarmos online é a prova, está a afetar a mobilidade e a relação entre os espaços e, portanto, é importante perceber qual é que é o impacto desta ameaça ou oportunidade nestes territórios no futuro. Ou seja, será que tornará estes territórios mais atrativos pela sua baixa densidade ou, pelo contrário, as pessoas procurarão ficar onde têm a certeza que têm uma garantia de maior assistência de saúde e basicamente deixarão de querer sair para algum lado? E pronto, e com isto termino. Obrigado pela atenção, só dizer que isto não está nas atas, mas que irá ficar uma versão mais estendida num trabalho que está para ser publicado num livro sobre questões do turismo e das mobilidades. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou tentar agora, sou eu a seguir, vou tentar, já estava aqui a fazer disparate há bocado, para complementar a questão do alarme. Já ia inserindo aqui a minha pen, mas afinal cheguei à conclusão que não poderia fazer sem sobrepor. Não dá jeito nenhum. Não consigo ver onde é que está. Ah, está ali. Não. Vamos ver se isto funciona. Agora parece que sim. Bom, neste caso, alguém se faz favor que me discipline se eu me descontrolar das horas, para não dar mau exemplo. Eu também acabei por parar neste painel, estava no painel 1 e houve uns rearranjos, mas de qualquer maneira não estou assim tão deslocada porque vou falar do mar, especificamente das potencialidades do mar nos Açores e em Portugal e da questão da importância da plataforma continental. Peço desculpa se eventualmente a minha voz falhar. Eu fui operada há pouco tempo, portanto ainda tenho volta e meia umas quebras de voz. Não é defeito, é feitio. Portanto, se for o caso, peço já desculpa. Ora, obviamente que nós, em Portugal, particularmente, temos uma relação muito próxima com... Agora não temos relação com nada. Muito obrigada. Pois, eu dava... Já está. Nós temos uma relação muito próxima com o mar. Talvez somos daqueles povos que mais próximos estão em questões culturais e históricas com o mar, mas quando pensamos na nossa relação, quase sempre associamos aos aspectos tradicionais, como já foi focado sobremaneira hoje de manhã. Falou-se imensamente das pescas, não tanto de outras questões muito importantes, como, por exemplo, as comunicações. Nós hoje tendemos a olhar para o futuro, ver as comunicações por satélite, mas as comunicações por satélite não chegam, creio que nem a 10% das comunicações.
Portanto, nós dependemos grandemente dos cabos de comunicação e não damos o devido valor ao que isso representa em termos da economia global e, em particular, da nossa economia aqui no meio do Atlântico. Escusado será falar das questões redundantes do desporto e lazer, da exploração do óleo, do petróleo e do gás, dos transportes, enfim, todas essas são conhecidas, mas um aspecto que nós não estamos muito cientes é que cerca de 71% da superfície do planeta é oceano. E, na realidade, nós só temos para sustentar toda esta população cerca de 1,32 avos do planeta que é terra arável, mesmo dentro daquela que, ou melhor, terra produtiva arável. Porque há terra produtiva que está ocupada, com o aumento da população, vão-se estendendo as infraestruturas e vão ocupando esse espaço. O que quer dizer que, na realidade, só sobram neste momento esses 1,32 avos e vão diminuir substancialmente nos próximos tempos. Tendemos também, muito embora preveja que vão falar nisso num outro painel que estará agora a decorrer, a esquecer que os oceanos são o principal fator regulador do clima e também falamos muito da questão da preservação do ambiente nas florestas tropicais, mas esquecemos que o principal fator regulador é o oceano, como se vê ali por aqueles números, 80% do oxigênio e 30% do dióxido de carbono são recirculados ou reprocessados através do oceano. Portanto, a saúde do oceano é essencial preservar, obviamente, e não obstante, não esquecendo a importância das florestas tropicais, mas ficam a uma larga distância desta relevância. Temos ainda a questão dos novos usos, já começam a ter algum peso, mas ainda muito incipiente e não contam ainda muito nas preocupações, eu diria, não só da população em geral, mas mesmo das classes políticas, valorizarem o peso destas novas áreas de crescimento e vamos ver mais adiante, eventualmente, porquê. Portanto, aqui a questão é porque é que o oceano, sendo tão importante e tendo sido tão importante para nós ao longo da história, neste momento é uma pedra de toque fundamental para a humanidade. E aqui entra um quadrozinho das Nações Unidas que eu diria, para mim, pelo menos, deixa-me sempre um bocadinho preocupada. É ligeiramente assustador. Nos anos 50, a população do mundo andaria pouco acima de 2,5 milhões. Neste momento é qualquer coisa como 7,6 bilhões. Peço desculpa, não é milhões. Bilhões. Ou 1.000 milhões, se quiserem, em português. Prevê-se que, a meio deste século, mais ou menos à volta de 2050, seremos 10.000 milhões. O que quer dizer que nós, em 100 anos, o planeta vai ter que acomodar um aumento substancial de população. E, na realidade, não se tem preparado devidamente para isso. Ora, é um facto que todas estas pessoas necessitam de todos aqueles serviços que nós já usamos hoje em dia, mas, por maioria de razão, vão precisar numa escala ainda maior, porque quem vive numa economia rural, normalmente, e de subsistência, normalmente não está preocupada porque precisa do frigorífico, não precisa do carro, não precisa da estrada para o carro andar. Portanto, vive muito centrado na sua subsistência ao nível local e, portanto, o crescimento populacional não tem uma correlação direta com o crescimento das necessidades em termos de bens que têm que ser fornecidos para a população. Portanto, temos um movimento, falou-se há pouco de migrações, portanto, nós temos uma tendência não só pelo crescimento populacional, como também pelas questões climáticas que também já conhecemos. Temos um crescimento das migrações dentro dos próprios continentes, entre países, que são aqueles que mais frequentemente são falados,
Mas também temos uma vertente muito importante das migrações das áreas rurais para as áreas urbanas. E lá vem a tal alteração que implica o crescimento desproporcional da necessidade de bens que está associado a essa migração para as áreas urbanas. E, consequentemente, a diminuição das economias de subsistência. Agora perdi-me. Perdi-me por culpa de uma pessoa que entrou e que não devia ter entrado, diga-se de passagem. O que podemos dizer, em consequência do que eu referi neste quadro muito rápido há pouco, é que temos um novo espaço vital, em termos de geopolítica, diríamos que é o novo Lebensraum, que passa tipicamente do espaço terra para o espaço mar ou oceano. O que é que isso impacta a nível da geopolítica e da configuração geopolítica de Portugal e dos Açores, em particular? Este mapa é muito conhecido, já foi subejamente divulgado em todos os fora nacionais, mas o que vemos aqui é que nós temos, em termos de terra firme, não só em termos continentais e ilhas, qualquer coisa como 92 mil quilómetros quadrados. A zona económica exclusiva representa 1,6 milhões de quilómetros quadrados e, em termos da plataforma continental estendida, se vier a confirmar aquilo que Portugal está a solicitar, nós teremos qualquer coisa em torno de 4 milhões de quilómetros quadrados. Ora, esta relação de dimensão é muito impactante. É muito impactante e, muito embora se fale Portugal muito grande, uma soberania muito grande, não se vê, e é aí que eu vou chegar agora a seguir, em termos práticos, uma tradução dessa relevância que é discursada em termos políticos e académicos, não se vê uma tradução em termos práticos. A professora Assunção falou há bocadinho da questão da conta satélite do mar. Eu acho que foi uma das melhores coisas que nós tivemos neste país no que concerne à atividade do mar, porque diria da minha experiência profissional também, quer dizer, sem dados, sem ovos não se fazem omeletes e, portanto, sem dados, obviamente, não se chega a conclusão nenhuma. No entanto, temos só disponíveis ainda, infelizmente, estes dados relativos a 2010, 2013, que foram publicados, creio eu, em junho de 2016, mas vê-se, em comparação com aquela dimensão que mostrávamos há bocado no mapa, que a economia do mar e a sua representatividade em termos de empregos ainda anda na casa, enfim, grosso modo, dos 3%, que é muito desproporcional. Se considerarmos, por exemplo, a atividade do turismo, em 2018, creio eu, representava cerca de 9% dos empregos nacionais e 4 vezes a percentagem do produto interno bruto relativamente à economia de mar. Portanto, eu creio que andaria à volta entre os 14% e os 15%, qualquer coisa assim, o turismo. Portanto, dimensão não quer dizer retorno nem empregabilidade, portanto, há que fazer alguma coisa para mudar isso, porque, no fundo, temos o tesouro da avó guardado lá em casa, num baú debaixo da cama, e não estamos a fazer nada com ele. Vemos aqui ainda, voltando aos dados da conta satélite do mar, um dado muito importante e que também já foi referido hoje, é a questão da relevância, ou se calhar vendo por outro lado, da irrelevância dos novos setores ainda. Aqui há que fazer o devido parênteses para dizer que estes dados de 2013 para cá provavelmente alteraram-se, mas não acredito que se tenham alterado tão dramaticamente que nós possamos ter neste momento atividades associadas aos recursos marinhos não vivos, que são muito importantes, obviamente, que são os fulcrais aqui para a questão da plataforma continental, ou os novos usos e recursos do mar,
que tenham aumentado assim tão exponencialmente que passem a ter um impacto relevante na economia nacional. Por outro lado, ainda não constam, creio que foi a professora também falou da questão dos novos setores que estão a ser integrados, questões como a economia azul, o R&D, pesquisa e desenvolvimento, enfim, muitos outros que se poderá agora considerar nas futuras revisões deste documento. Portanto, destes quase 4 milhões de quilómetros, temos que considerar que, obviamente, temos uma dimensão e uma população muito escassa, mas o potencial está cá e temos que fazer algo, tomar uma iniciativa para o proteger e para tirar partido destes recursos. Portanto, é imperativo agirmos já, porque todas estas atividades levam, eu diria que não são anos, são décadas, portanto não são para um governo, não são para um corpo académico, são um compromisso nacional que tem que envolver várias gerações, tem que envolver transversalmente várias linhas políticas. Assim, fazendo aqui um pequeno resumo dos nossos prós e contras, nós não temos só coisas boas, nós também temos aqui alguns problemas que é preciso enfrentar. Obviamente, só para dar aqui um exemplo, não vou ler isto tudo, mas quem tem um espaço muito grande, de alguma forma tem que ter um sistema de vigilância e controle e preservação da segurança desse sistema. Portanto, isso implica o envolvimento da Marinha, por exemplo, da Força Aérea, implica estudos desenvolvidos, implica envolvimento de várias entidades. Agora, eu não tinha pensado em inserir esta referência inicialmente, mas uma vez que apareceu no entretanto, quando já estava a preparar esta apresentação, a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal, fazer aqui uma pequena menção daquilo que eu acho que são alguns dos nossos pecados capitais. Há que dizer que não se pode só fazer críticas, nós temos que, como eu fiz em relação à conta satélite do mar, reconhecer o mérito das coisas. Depois, havendo o mérito, é preciso haver consistência e é preciso aprofundar a ideia, não é só dizer, olha, tive uma ideia muito boa e depois ficar por aí. Aqui realmente há pontos que são apontados que são interessantes, mas creio que carece de um aprofundamento substancial e aí, mais uma vez, entrará o papel da academia também a ajudar a colmatar esses aspectos. Por exemplo, aqui assim nos eixos estratégicos, fala-se naquela parte de baixo, são questões relativas ao mar, mas um dos aspectos, quanto a mim, fulcral, que não é mencionado, é a questão da plataforma continental. É uma questão premente para o país, mas não é sequer mencionada neste documento e aqui em particular, logo de início, que devia ser um chamariz importante, passa despercebida. Além disso, centra-se sobretudo em questões tradicionais, diria eu, os usos tradicionais do mar. Passamos aqui assim ao eixo estratégico horizontal, os motores de transformação. Neste lote todo não se vê uma única referência ao mar. Portanto, ele vai aparecendo pontualmente aqui e acolá, mas não há consistência em apontar o mar como um vetor essencial do nosso país. É um bocadinho, lembrei-me agora, deixa-me pôr aqui, mas depois falta consubstanciar. Por exemplo, aqui assim, em relação à questão dos clusters, que se propõe a criação de clusters que se chamam clusters estabelecidos. Aqui, clusters estabelecidos não quer dizer que eles já existam, é uma designação legal para uma determinada estrutura mais formal de clusters, que está prevista nesta legislação, só que é preciso ver que a constituição destes clusters não é um processo fácil.
Por exemplo, a nível da aprovação, eu estou a dizer assim mais ou menos de cor, mas creio que entram, para qualquer aprovação, há a intervenção de 5 ou 6 entidades diferentes. Ora, conseguir conciliar todas essas entidades e conseguir colocá-las em sintonia não é um processo fácil. Portanto, o objetivo pode ser interessante, mas se calhar há que vê-lo do seu ponto de vista prático e trabalhar mais sobre ele para que estes clusters, não só este do mar como outros, possam vir a ter futuro. Aqui há um pequeno desenvolvimento relativamente à questão dos clusters e, mais uma vez, voltamos a ter uma referência às atividades tradicionais. Enfim, há ali uma ligeira inovação com a questão da praça financeira do mar. Fala-se já na questão, algumas questões que decorrem da plataforma continental, como a questão dos inertes, e enfim, a ideia de um laboratório do mar e de uma universidade do mar, que eu votaria que fosse aqui nos Açores, que tem todo um contexto para isso, mas não se avança muito em termos substanciais e, sobretudo, em termos de futuro. Mas lá está, chegamos aqui a um ponto do documento em que se fala dos Açores e da Madeira e, mais uma vez, qualquer relação com o cluster do mar, pura e simplesmente não existe. Daí que, pronto, vale o mérito do documento na medida em que alguém deu um pontapé de saída, mas acho que permitam-me, enfim, uma certa imodéstia. Quem sou eu para comentar, mas de qualquer maneira precisaria de ser muito mais trabalhado e complementado com participação de pessoas dos vários setores, porque eu admito que da mesma maneira que estou aqui a falar do mar, deve haver outros setores com outras pessoas com questões a apontar. Portanto, aqui o que eu sugeriria, para passar um bocadinho na sequência de uma questão que foi colocada há bocado, quais são os passos práticos que nós teremos que começar, eu digo nós, nação, obviamente com uma particular incumbência da parte política e académica também, que eu não gosto de deixar para trás porque também terá um grande poder de iniciativa. Eu creio que a questão da conta satélite do mar não pode morrer na praia, portanto não podemos passar agora mais 3 anos a pensar como é que vai ser reformulada, ela tem que ser retomada, seja de que forma for, nem que seja da forma um bocadinho incipiente ainda porque não está atualizada, mas é melhor do que não termos nada e precisamos desses dados com toda a urgência. E precisamos desses dados particularmente com uma decomposição, depois numa evolução se não puder ser já, com uma decomposição regional com uma decomposição setorial mais fina, digamos assim. Outra questão muito importante, como vimos naquele mapa, devido à desproporção entre aquilo que é terra e população portuguesa e a dimensão do mar, há que investir em meios para salvaguardar e proteger a nossa infraestrutura e os nossos ativos. Daí que investimentos na Marinha e na Força Aérea não são de todo desperdício de dinheiro. São investimento no futuro do nosso país e naquilo que é o património do nosso país, da mesma maneira que a gente faz um seguro ou põe um alarme em casa, com as devidas proporções, estamos a falar mais ou menos das mesmas coisas. Investir nos recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento é redundante. Aqui volta à questão de incentivar a criação de um centro de excelência atlântico, um centro de ciência. Outra questão que é muito importante, como eu referi antes, isto é um projeto que não é para uma geração e para o tempo de um governo. Portanto, há que assegurar consensos nacionais para as iniciativas e para as prioridades que venham a ser estabelecidas. Envolver os Açores e a Madeira, obviamente que é uma questão de soberania nacional, obviamente que o poder soberano, neste caso, não é delegado nas regiões autónomas, o que não quer dizer que não haja um envolvimento político. Tem que haver, necessariamente, da mesma maneira que as regiões no continente também têm que participar e ter uma palavra a dizer sobre estas iniciativas. Estabelecer prioridades, porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, os recursos são escassos, obviamente, e há que estabelecer prioridades.
Obviamente, a legislação vai surgindo muito a conta-gotas, nem sempre a pensar naquilo que são as necessidades atuais, portanto, o trabalho de rever, simplificar, desburocratizar a legislação e os sistemas de governança têm que ser pensados em paralelo com todo este processo. Obviamente, aqui também, se calhar de uma forma redundante, os interesses económicos têm que ser equilibrados com a sustentabilidade, não é só pensar naquilo que vai dar dinheiro a ganhar ao país, é também pensar no que temos que fazer para salvaguardar o património para o futuro. E outra questão muito importante, que eu diria que tem um grande peso em termos de geopolítica, que é a questão de decidir, neste tal âmbito de consensos, os modelos de investimento e avaliação de risco. Não é inócuo, eu vou dar só aqui um exemplo muito rápido. Se eu for, nós temos, como vimos ali, temos uma extensão da plataforma a ser aprovada, me repito, que vai confrontar com os Estados Unidos. Não é relevante ter uma empresa chinesa que vai, de mal e cuia, como se costuma dizer, colocar-se num ponto de confluência com a fronteira dos mares da China em permanência. Portanto, estas questões de avaliação de risco e de modelos de investimento são muito delicadas e têm que ser pensadas ponderando aquilo que são os nossos melhores interesses com as implicações que têm com as nossas relações. E pronto, lá vem a questão do peso geopolítico e das questões da diplomacia também aqui a funcionarem. Estas ações são obviamente importantes, não só para nós, mas atrever-me a dizer também para o equilíbrio do planeta. Portanto, penso eu que há que começar a pensar muito, muito a sério nelas. Muito obrigada. Acho que passei o tempo. As minhas desculpas, mas foi o meu marido que entrou ali, que não estava autorizado a entrar. Não pediu licença. E distraiu-me, portanto. Obrigada. Ora, quem vem a seguir... Eu não percebi se no modelo destas apresentações se há uma questão de se fazer questões a seguir às intervenções ou se fica tudo para o fim. Eu não sabia, mantive este slide aqui, pelo que eu percebi de manhã, as questões vêm no fim, portanto faz de conta que este slide vai aparecer daqui a bocado e que serve para todos. Está bem? Pronto, então eu vou... A menos que prefiram outra solução, para mim é indiferente, eu estou só a guiar-me por aquilo que aconteceu de manhã. Pois, pelo visto sou o único a pronunciar-me. Não, mas eu se calhar fazia só aqui uma axiga, era uma coisa rápida, bem, para não levar muito tempo. E até começava por falar da apresentação anterior da Anabela Diniz, que dizia que não tinha a ver com o mar, mas eu acho que tem um tema interessante, que eu no outro dia vi uma relação com o mar num assunto que tem a ver com aquilo que apresentou, com a questão das pessoas voltarem para o campo, esta nova tendência, e que tem a ver com aquela canção que eu acho muita piada da Lena D'Água, que ela tem uma canção nova, que eu a primeira vez, e segunda e terceira que eu ouvi, eu pensei que aquilo era dedicado aos cavalos marinhos, porque é o nome científico do hipocampo, é o nome científico do cavalo marinho. Eu as primeiras vezes que ouvi, pensei que era, olha que giro, cavalos marinhos. Depois é que eu consegui fazer a decisão, não, este é ir para o campo. E, portanto, temos aqui uma relação direta com o mar, entre o hipocampo, está a ver? Portanto, aqui há aqui uma complicação. E, gostei muito do seu trabalho e era muito interessante haver coisas desse género aqui para os Açores, porque nós também sofremos de problemas muito semelhantes, pelo menos as ilhas mais pequenas, e há aqui muita heterogeneidade entre ilhas. E, portanto, é um estudo muito interessante e também temos, de facto, comunidades estrangeiras que vivem mais numas ilhas e noutras. Portanto, é um estudo muito interessante que poderia ser interessante fazer por cá também. Mas, portanto, tínhamos essa ligação ao mar pela canção da Lena D'Água.
Mas se me permite só dizer que a ligação não é só essa. Eu, de facto, estou a estudar comunidades que vieram para o interior, mas muitos dos estudos internacionais que existem sobre turismo, que depois se transformam em lifestyle migration, ou imigração de estilo de vida, são precisamente em áreas ligadas ao mar e que depois têm todo esse turismo associado ao mar, que acarreta também este, porque é um atrativo em termos de lifestyle, não é? Claro. E, portanto, não é exclusivo das zonas do interior. Obviamente, se calhar até é mais raro os estudos no interior. Sim, Portanto, sim. é uma esperança também para as zonas costeiras, como é o caso dos Açores, digamos assim. E pronto, muito interessante. Relativamente à apresentação da professora Ana Cordeiro, portanto, eu tive pena de manhã não poder assistir à sessão da manhã, mas tinha aqui outros compromissos e não consegui assistir, e principalmente à apresentação da professora Ana Cristas, da Conceição Cristas. Mas eu, em tempos, tinha feito aqui até um exercício que às vezes uso em algumas apresentações, que tem a ver com a questão de fazer a comparação dos rendimentos, não é rendimentos, mas do per capita nos Açores entre a parte imersa e a parte marinha, que é, portanto, mesmo considerando só a zona económica exclusiva, e aquilo é um valor abismal. Nós passamos de valores que, assim, de cabeça, que me lembro, deverão rondar quase os 2.000 euros anuais por metro quadrado na parte terrestre, e quando passamos para a parte marinha, aquilo cai para os cêntimos. Portanto, pelo mesmo metro quadrado. Lá está a questão de muito mar, mas de facto não significa grande empregabilidade nem grande economia à volta disso. E, portanto, é aqui urgente mudar esse padrão. Não é fácil, tem novos desafios, mas também penso que não estão a ser devidamente encarados. Eu às vezes digo, planos para desenvolvimento sobre o mar, eu acho que somos ricos, devemos ter, eu não sei, eu sou capaz de alguma meia dúzia deles que a gente existe. Epá, temos documentos e documentos perfeitos sobre o desenvolvimento e planos de ação para o mar, mas depois na realidade não temos nada. Depois deparamos com a triste realidade, se eu preciso ter um navio de investigação a funcionar, não temos, porque não há tripulação, porque falta a peça, porque não sei o quê, não sei o quê. Portanto, em termos teóricos temos muita coisa, mas quando chega à parte prática de executar é uma tristeza. E muitas vezes isto é mesmo só uma questão de gestão, de pôr as coisas a funcionar. Não é preciso às vezes inventar mais nada, de novas instituições nem nada, é financiá-las com programas a longo prazo. Basta isso. Portanto, era só essa a chega que gostava de dar. Obrigado. Ora, muito obrigada. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra então à professora Marina, se faz favor, tendo em conta que já houve aqui um alargamento, os 15 minutos, portanto já estão alargados pelo menos para 20. Ok, obrigada. Olá, boa tarde a todos. Espero que me consigam ouvir. Vou tentar aqui partilhar a apresentação. Perfeito. Não sei se conseguem ver. Ainda não. Ainda não estamos. Ainda não está a aparecer. Não sei porque o botão share não está a funcionar. Eu vou tentar outra vez. Se calhar porque é o entire screen, deve ser a janela. Pois, eu neste software também nunca fiz partilhas, portanto não conheço bem como é que este funciona. Já está, é isso mesmo, era a janela. Já está. Ok. Portanto, boa tarde a todos. Eu agora vou falar dos Açores, vou continuar a falar dos Açores em relação à palestra anterior e fazendo a relação com a palestra anterior em que se falou da grande dimensão da nossa zona económica exclusiva. Não sei se todos sabem que maior parte da zona exclusiva, 99% da zona exclusiva é mar profundo e, portanto, conservar e proteger e gerir bem os nossos recursos do mar profundo é extremamente importante para os Açores. Aí eu tentei enquadrar dentro da temática desta conferência, portanto, das keywords Sustainable Management e Sustainable Development, aquilo que queremos dizer em relação ao mar profundo. E, portanto, quando falamos de gestão sustentável do mar profundo, falamos na proteção de vários atributos do ecossistema em termos da estrutura, função, diversidade, conectividade, resiliência e
num planeta que neste momento está em mudança, não só pelas alterações climáticas, mas pelos usos do planeta, a poluição, etc. E quando falamos do desenvolvimento sustentável, falamos do uso sustentável dos recursos marinhos, que são muito importantes, como eu já referi, para as gerações futuras e presentes. Eu vou-me focar mais na gestão sustentável, na proteção dos ecossistemas, que é aquilo que nós temos vindo a desenvolver no nosso grupo de investigação, e vou falar especificamente sobre um objetivo que se enquadra na gestão sustentável dos ecossistemas e que é um dos objetivos primários, que é garantir a proteção dos ecossistemas marinhos vulneráveis que estão intactos e restaurar aqueles que estão degradados. Mas o que é que nós queremos dizer por ecossistema marinho vulnerável? A FAO definiu vários critérios que definem o que é que queremos dizer com um ecossistema marinho vulnerável. Portanto, são ecossistemas que apresentam características várias, por exemplo, apresentam espécies indicadoras ou que são endémicas ou raras ou ameaçadas, têm um funcionamento particular, quer dizer, que criam áreas essenciais para outras espécies, são frágeis, portanto, são vulneráveis a impactos do contacto físico, por exemplo, da pesca ou outros, porque têm uma grande dimensão e complexidade, têm história de vida muito particular, são espécies com uma grande longevidade, crescimento lento, fecundidade tardia e difícil recrutamento. E também têm uma estrutura uma complexidade estrutural, portanto, criam habitats que são muito importantes para outras espécies. Existem vários exemplos do que a FAO considera um ecossistema vulnerável marinho. E aqui tenho que dizer, que eu há pouco não referi, que este conceito foi originalmente dado pela FAO para ecossistemas que podem estar vulneráveis à pesca. Agora tem-se falado um pouco mais de outros impactos, como as alterações climáticas a definição tem alterado durante os últimos tempos. Portanto, nos Açores temos vários exemplos do que se pode considerar ecossistemas marinhos vulneráveis. Os mais conhecidos são as fontes hidrotermais, que são muito extensivamente estudadas e que todos os estudos indicam que respeitam todos aqueles 5 critérios do que é um ecossistema vulnerável. Sabe-se menos sobre o que nós chamamos jardins de corais, recifes de corais de águas frias, que nós temos nos Açores, e agregações de esponjas, e por isso, nos últimos anos, apoiado por um grande número de campanhas oceanográficas e projetos que utilizam métodos visuais do estudo do fundo do mar, temos contribuído para um melhor conhecimento da importância ecológica e biológica destes ecossistemas marinhos. Nos últimos 10 anos temos realizado vários tipos de estudos do fundo marinho, utilizando diferentes tipos de equipamento, os ROVs, que são os veículos robóticos operados remotamente. Estou a tentar traduzir para o português, não estou habituada. Câmaras que são arrastadas ou suspensas e até mesmo submarinos. Portanto, já se realizaram mais de 250 mergulhos e tem-se tentado cobrir uma vasta extensão de todas as estruturas geomorfológicas de interesse na região, com foco particular nos últimos tempos na crista médio-atlântica. Portanto, temos estudado recentemente um grande número de estruturas geomorfológicas, que incluem as encostas das ilhas, montes submarinos e a crista, como eu disse, e que cobrem, em geral, uma zona batimétrica entre os 100 metros e os 1500 metros, e que apontam para uma grande diversidade e densidade, abundância de corais de águas frias e comunidades de esponjas, não só em montes submarinos, como também
por exemplo, em paredes verticais nas encostas das ilhas, que é um dos tópicos que temos estudado mais recentemente. Terminámos a semana passada de fazer 5 mergulhos com o submarino Lula e encontramos comunidades muito particulares nessas paredes, formadas por corais negros que podem atingir idades de 2.000, 3.000 anos e que não existem, que são pouco encontradas noutras regiões ou noutras zonas do mar profundo. A nossa compilação de informação revela uma grande diversidade, não só das espécies de corais, mas também de tipos de comunidades. Registámos até agora 26 comunidades, mas devem haver muitas mais por caracterizar, e de forma a contribuir para um esforço de definição de zonas prioritárias de conservação, tendo em conta que estes ecossistemas marinhos vulneráveis poderão constituir áreas que são de interesse de conservação. Aplicamos aquele critério que eu vos mostrei há pouco de definição de ecossistemas marinhos vulneráveis da FAO e então classificamos cada uma das estruturas geomorfológicas que mostrei no mapa anterior de acordo, portanto, com uma classificação qualitativa de acordo com a forma como os ecossistemas que estão nessas estruturas geomorfológicas se encaixam ou respeitam cada um dos critérios. Portanto, quando há um pouco ajustamento ao critério, é cor azul, até que o mais enquadrado é cor vermelha. E que nós podemos ver é que, como resultado deste exercício, identificamos cerca de 12 estruturas geomorfológicas e aqui tentámos fazer o estudo ao nível da estrutura geomorfológica e não de uma comunidade particular. Portanto, identificamos, por exemplo, montes submarinos ou áreas da crista médio-atlântica que têm uma grande diversidade de comunidades. Por exemplo, podem ter muitos jardins de corais de diferentes tipos, diferentes agregações de esponjas. E como podem ver, a maior parte das áreas selecionadas pelo nosso scoring dão um valor muito alto à estrutura, ao critério da estrutura, a complexidade estrutural dos ecossistemas ou das comunidades que vivem nessa estrutura geomorfológica. Portanto, são em geral montes submarinos ou encostas de ilhas que têm comunidades com corais ou esponjas de grandes dimensões e que conferem habitat a muitos organismos associados. São frágeis, portanto são muito suscetíveis a impactos mecânicos da pesca ou a outras ações humanas e que, portanto, merecem ser conservadas. Aqui é um exemplo de uma área que foi selecionada como área prioritária no nosso exercício, é o Monte Submarino Gigante, no qual já existe a descrição de uma fonte hidrotermal que foi descoberta em 2018 durante uma campanha oceanográfica financiada pela Fundação Oceano Azul, que é a fonte hidrotermal Luso, e já está protegida, já faz parte do Parque Marinho dos Açores, mas também existem outras componentes, como por exemplo espécies endémicas, como a Denton-Brisei, que é um coral, grande diversidade de espécies e comunidades, e comunidades formadas por corais de grandes dimensões, que é o que podem ver na primeira fotografia acima, que é a Paragorgia johnsoni, que é muito suscetível à pesca e tem grande longevidade. Oi. Pronto, e então nós utilizamos, desculpem, está com um ligeiro atraso. Este exercício foi importante, ou esta identificação de áreas prioritárias foi muito importante, ou contribuiu para um exercício de planeamento sistemático da conservação, que foi liderada pelo meu colega Telmo Morato, que faz parte do nosso grupo de investigação, e que faz parte este estudo, faz parte de um protocolo de cooperação com a Fundação Oceano Azul, com o Governo Regional, de forma a contribuir para o programa Blue Açores e a identificar áreas prioritárias para gestão e conservação com o objetivo de cumprir com proteger 15%
da Zona Económica Exclusiva dos Açores e convertê-la em áreas marinhas protegidas. Portanto, aqui está um esquema de todos os passos deste exercício de planeamento sistemático de conservação. Eu identifiquei a vermelho o passo para o qual contribui diretamente esta identificação de ecossistemas vulneráveis, mas claro que isto é um processo complexo e que envolve também modelos de custo em que incluem a pesca, podem incluir ou não, e que geram vários cenários de planeamento com várias soluções possíveis que estão a ser agora estudadas pelo Governo Regional dos Açores, pela Fundação Oceano Azul e terão que ser discutidas com os stakeholders relevantes. Mas nem todos os ecossistemas dos Açores estão intactos, infelizmente, ou pouco impactados. Há alguns que podem ter um nível um pouco maior de impacto, por exemplo, a pesca de fundo de palangre pode acidentalmente capturar corais, principalmente os de grandes dimensões, que são aqueles que poderão contribuir mais como estruturantes para o habitat e para outras espécies, portanto, tem algum impacto nestas comunidades. De qualquer maneira, convém salientar que este impacto é muitíssimo menor do que uma atividade de arrasto, que é proibida nos Açores e, portanto, é um impacto que existe, mas que é bastante limitado em comparação com outras artes de pesca. Também existe o impacto de futuro, não é? Que poderá existir da mineração do mar profundo e nós, durante um projeto que era o projeto PIDAS, um projeto financiado pela União Europeia, desenvolvemos vários modelos oceanográficos que prevêem, que geram um cenário de um evento de mineração que produz uma pluma de sedimento depois da água, portanto, depois da extração do minério e água que retorna, que é devolvida ao mar. E, portanto, fizemos este exercício em áreas de interesse de mineração nos Açores e verificamos que existe uma grande expansão vertical e horizontal dessa pluma e os nossos estudos em laboratório indicam que poderá ter um efeito bastante grande, tanto em organismos bentónicos, que não podem fugir do local onde a mineração está a ser feita ou da pluma, como também em peixes que têm mais territoriais, como é o boca negra, e que podem ser bastante impactados. Depois também temos o efeito prevalente das alterações climáticas que está a acelerar, tanto os nossos estudos experimentais em laboratório como os estudos de modelação de previsão da distribuição de espécies em cenários de alterações climáticas, portanto, aumento da temperatura, diminuição do pH das águas do mar, diminuição do oxigênio. Os nossos modelos prevêem que o habitat disponível para estes corais e também para peixes vai ser diminuído. No caso dos peixes, prevê-se que existirá uma migração para norte das populações de peixe. E, portanto, nós perguntamos, e estes ecossistemas que já estão impactados poderão ser restaurados, poderão voltar a uma condição, podemos aplicar medidas de mitigação que os ajudem a recuperar para o seu estado anterior, e para isso nós desenvolvemos no âmbito de um projeto também, que ainda está a decorrer, ainda não terminou, europeu, o MERSES, testámos a possibilidade de transplantar pedaços de corais, portanto, são pedaços de uma colónia de coral. O coral é um animal colonial e os seus fragmentos podem sobreviver independentemente e dar origem a uma nova colónia. Transplantámos várias espécies de corais e, apesar de termos tido algum sucesso com algumas espécies, verificámos que as espécies de maior dimensão, podem ver no gráfico aqui embaixo, tem algumas espécies, por exemplo, a Calogogia verticillata, que é uma espécie branca que está em segundo lugar, tem uma taxa muito baixa de sobrevivência, o que quer dizer que estas ações de mitigação podem resultar para umas espécies e não para outras, e tem a dificuldade de scale-up, de cobrir uma grande área, e portanto, porque precisam exatamente de ser
quase que plantados no mar profundo, portanto isto é abaixo dos 200 metros, precisam de meios tecnológicos e, portanto, é um processo caro e de difícil concretização numa grande escala. Portanto, conclui-se que, antes de ler estas conclusões, também queria apontar que é muito importante ter em mente que devemos sempre ter ações de proteção em concertância com ações de restauração, porque no mar profundo, devido à natureza particular das espécies, porque crescem muito lentamente e vivem muitos anos, elas recuperam muito lentamente e, portanto, destruir para depois reconstruir não é uma estratégia viável. E a proteção dos ecossistemas é sempre extremamente importante. Portanto, daquilo que eu apresentei, podemos concluir que sim, que é verdade que temos ecossistemas vulneráveis muito importantes nos Açores e o conhecimento que temos gerado contribui para uma melhor compreensão da biologia destas espécies, a identificação de áreas prioritárias de conservação e de metodologias ou estratégias de restauração. Mas ainda existem lacunas muito importantes, por exemplo, não sabemos como é que as populações estão ligadas entre si, porque conhecemos muito pouco, por exemplo, da biologia das larvas e de outras características da biologia das espécies do mar profundo que não nos permitem ainda avançar o suficiente com este planeamento de conservação sistemático. Quer dizer, conseguimos avançar até um ponto, mas temos que ter sempre uma abordagem de adaptação, gestão adaptativa, em que temos que continuar a refazer os nossos planos de acordo em incorporar mais informação que se gera no momento. Pronto, e é isso que eu tenho a dizer. A nossa equipa é muito grande, portanto, eu coloquei aqui todos os nomes de todas as pessoas que trabalham diretamente connosco e claro que este trabalho de mapeamento e caracterização do mar profundo é financiado por muitas diversas fontes de financiamento que eu também gostaria de agradecer. Obrigada.